Investidores, hoje bora falar aqui sobre uma tese de investimentos do Bradesco. Vamos destrinchar aí os resultados do primeiro trimestre de 2024 do banco. Vamos fazer projeções de lucro para 2024, preço teto, projeções de dividendos. Mas antes disso, pessoal, eu peço aquela sua colaboração, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e vamos embora para os nossos estudos de hoje. Então bora começar olhando aqui como foi o desempenho operacional do Bradesco, né, nesse primeiro trimestre de 2024. 4,2 bilhões de reais, que foi o lucro líquido recorrente do banco, comparando aqui o primeiro trimestre de 2024 com o quarto trimestre de 2023, ou seja, os últimos 3 meses do banco, aumentou 46,3%, né? Mas a gente não pode ficar muito feliz com isso, porque a base comparativa foi muito fraca, né? O trimestre lá, o quarto trimestre de 2023 do Bradesco foi muito fraco. Mas em compensação, quando a gente olha aqui no resultado mais analisado, primeiro tri de 2024 contra o primeiro tri lá de 2023, aí a gente já cai na realidade, porque foi um resultado pior, 1,6% menor. E a rentabilidade do banco, né, o ROI, continua ainda muito baixo, pessoal, 10,2%. Só para a gente ter uma noção, o ROI médio histórico do Bradesco é na casa aqui dos 13%. Algum tempo atrás, lá em 2016, por exemplo, 2015, olha a rentabilidade aqui do Bradesco, né? Era 20%, 17%, quase 18%, né? Essa época aqui, o Bradesco batia de frente aí com o Itaú, por exemplo. Por outro lado, a gente já começa a ver uma recuperação lenta, mas já começa a ver uma recuperação do Bradesco. O banco faturou aí 4,2 bilhões, como a gente viu em quadros anteriores. Ainda é um faturamento abaixo do que o Bradesco pode faturar, tem capacidade para faturar muito mais que isso, né? O mercado já estava bem desacreditado, esperava aí um faturamento na casa de 3,92 bilhões do Bradesco. Então, pessoal, basicamente o Bradesco teve um faturamento 7% acima do esperado pelo mercado. Uma coisa que me chamou muita atenção também do Bradesco, pessoal, nessa linha de recuperação, né? O banco vem se recuperando de forma bem lenta, mas dá para ver uma pequena recuperação no banco, né? A carteira de crédito, que é quase de 890 bilhões, teve uma inflexão da curva, ou seja, né, a carteira vinha caindo, né, mas agora subiu, pessoal, em março de 2024. Em relação à carteira de crédito, o Bradesco vinha tomando mais cuidado na hora de emprestar seu dinheiro, né? Então, a tendência era que a carteira de crédito reduzisse, né? Mas mesmo com esse cuidado todo na hora de emprestar dinheiro, ter mais critério na hora do crédito, o Bradesco ainda assim cresceu um pouquinho, né? Isso é muito importante. Cresceu na parte de pessoa física, na parte de crédito para grandes empresas, o Bradesco também cresceu 1,6%, pequenas e médias empresas, aí o crédito desceu um pouquinho, 1,2%. E um outro ponto que até foi bem preocupante, a margem financeira do Bradesco, que caiu nos últimos 3 meses, caiu também 9% parado aí ao primeiro tri de 2023, né? Um resultado mais anualizado, que é preocupante essa queda, pessoal, porque para quem não sabe, né, a margem financeira basicamente tem a ver com juros, né? Ou seja, o banco capta um dinheiro com juros mais baixos e empresta o dinheiro com juros mais altos. Então, essa diferença aí dos juros, o banco coloca no bolso e ele vem tendo uma captação menor do que nos últimos anos, né? E isso é mais preocupante. Um outro fator muito importante que eu gosto sempre de ver quando eu estou olhando para o relatório dos bancos é a inadimplência acima de 90 dias do Bradesco, né? Que parece que já atingiu aqui o seu pico, né? E de lá para cá vem caindo, isso é muito importante, né? A inadimplência total do banco chegou a 4,8, que é um nível bem menor do que nos últimos trimestres passados, pessoal. Isso aqui anima um pouco, né? Mostra que o banco está tomando mais cuidado com o seu crédito, né? E as coisas vêm dando certo, porque a inadimplência vem caindo. Mas, por outro lado, ainda assim é uma inadimplência alta, principalmente comparado com os seus pares, o Banco Santander, Banco do Brasil, o Banco Itaú. Mas a tendência é que continue realmente caindo, né? E o banco, com isso, vá melhorando pouco a pouco. E uma outra coisa muito legal, estou vendo aqui no relatório do Bradesco, são as despesas com o PDD. PDD, pessoal, é provisão para devedores duvidosos, né? Aquele crédito que o Bradesco não tomou cuidado lá atrás, emprestou dinheiro sem critério, então ele tem que fazer um caixa para cobrir os calotes, né? Vamos dizer assim, basicamente. Então, as provisões do Bradesco vinham muito altas, pessoal, 10 bilhões, 9 bilhões, aqui, ó, no quarto trimestre de 2023, 10,5 bilhões e agora caiu para 7,8 bilhões, o que ajudou. Esse dinheiro que sai das provisões entra direto no lucro da empresa. Isso explica muito porque o Bradesco conseguiu superar em 7%, né, o consenso de mercado, porque teve menos provisões, ele guardou menos dinheiro para pagar os calotes no futuro, vamos dizer assim, tá? Então isso acaba melhorando o
lucro do banco no final das contas. Foi muito bom. Se o Bradesco continuar assim, pessoal, a tendência é que o banco consiga um lucro cada vez maior daqui para frente. Olhando aqui para as despesas operacionais, que é muito importante, o banco aumentou as suas despesas operacionais, né, comparado aí o primeiro tri de 2024 com o primeiro tri lá de 2023, o resultado mais analisado foi ruim para o banco, né, aumentou 4,4%. Mas se você tiver uma visão mais positiva, né, nos últimos 3 meses o banco vem reduzindo as suas despesas operacionais. Isso aqui é um ponto positivo. Outra coisa também que a gente pode ver é que o índice de eficiência do banco deu uma melhorada, 51,1%. Ainda está muito ruim? Tá, pessoal. O índice de eficiência do Bradesco pode ser muito melhor. Está muito atrás, por exemplo, dos seus pares, tá? Mas está melhorando. Isso é que importa, né? Caiu aqui, ó, 2,3 pontos percentuais no último trimestre. E o índice de eficiência é um contrassenso, né? Quanto menor o índice de eficiência, melhor é para o banco. Significa que ele está gastando menos para ter resultados melhores, tá? Então você tem que torcer para o índice de eficiência do Bradesco cair cada vez mais. Chegamos aqui na parte de seguros e previdência e capitalização, né? E aqui a gente precisa parar um pouco para conversar, porque o Bradesco teve um lucro aqui impressionante, 2 bi. Então, basicamente, a metade de todo o seu lucro do trimestre veio aqui da parte de seguros, previdência e capitalização. Impressionante como o Bradesco é forte nesse segmento. Aqui o ROI desse segmento, por exemplo, se você vê que os resultados operacionais de seguro vem crescendo muito nos últimos anos, né? Cresceu aí 9%, basicamente, no último ano. Então, pessoal, na minha opinião, né, já está na hora do Bradesco lançar uma subsidiária nesse setor de seguros, como fez aí o Banco do Brasil com a BB Seguridade, como fez aí a Caixa Econômica Federal com a Caixa Seguridade, uma subsidiária na Bolsa de Valores, por exemplo, né? Criar aí uma nova empresa para ajudar o banco nesse segmento. Eu acho que faria muito sentido, já que o banco é muito lucrativo nesse segmento. Olhando aqui para o guidance do Bradesco, pessoal, ou seja, as suas próprias projeções para o ano de 2024, a carteira de crédito expandida ficou em 1,2%, né? E o guidance do banco era de 7 a 11%. Então, por enquanto, o resultado está bem ruim. Margem financeira, pessoal, era esperado que o banco ficasse entre 3 e 7 e o banco ficou em 9% negativo, né? Um resultado muito ruim da sua margem financeira. Receita de prestação de serviço, o banco ficou em 1,3%, o esperado de 2024 é que o banco fique de 2 a 6%. Então, está bem abaixo ainda do esperado prestação de serviço. Despesas operacionais, espera de 5 a 9% dentro do ano de 2024 e, por enquanto, está abaixo das suas expectativas, né? 4,4%. E isso é bom. Quanto menor for as despesas do banco, melhor para o banco. Resultados operacionais de seguro, previdência, capitalização, seria muito bom se o Bradesco pegasse ali essa parte de seguros e fizesse um IPO na Bolsa de Valores, né? Como se fosse uma subsidiária do banco na parte de seguros, porque o banco, por exemplo, esperava um resultado de 4 a 8% em 2024 e só no primeiro tri de 2024 a parte de seguros já superou a expectativa do banco, 8,9%. Então, o Bradesco é muito forte nessa parte de seguros. Já o PDD expandido, pessoal, aquelas provisões para devedores duvidosos, projeta aqui ficar entre 35 e 39 bilhões de reais de provisões, uma provisão muito grande ainda. Mas, olhando aqui, pessoal, o primeiro trimestre, ele só provisionou 7,8. Então, se você pegar aqui, ó, 7,8 bilhões e multiplicar por 4, né, que são 4 trimestres, por enquanto, pessoal, estaria até bom, né, porque se continuar dentro desses patamares aqui, chegaria aí no final do ano na casa aí dos 31 bilhões, que ficaria abaixo das suas projeções para o ano de 2024, né, e essa diferença entraria no lucro da empresa, né, ajudaria muito o Bradesco em relação aos seus lucros. E se a gente olhar esse gráfico, pessoal, de cotação vezes lucro, né, a gente consegue entender mais ou menos o que aconteceu com o Bradesco. O Bradesco vinha faturando 20 bilhões, 21 bilhões e, de repente, o seu lucro caiu bastante para 16, 14 bilhões. Né? E a cotação seguiu os lucros, pessoal. O mercado bateu muito nas cotações do Bradesco. A esperança é que o Bradesco continue, né, se recuperando pouco a pouco e os lucros comecem, né, a tomar as mesmas proporções um tempo atrás, né? Seguramente, né, as cotações do Bradesco estão lá embaixo, tomando muita porrada do mercado, comecem a subir novamente para acompanhar os seus lucros. Tá? Mas, por enquanto, até tem uma pequena simetria favorável, né, entre o lucro do Bradesco e as suas cotações. Olhando aqui para a minha planilha, pessoal, de controle das ações, eu estou estimando aí que o Bradesco vai ter um lucro dentro desse ano de 2024 de mais ou menos 17,5 bilhões. E olha que eu estou sendo bem conservador, pessoal. Os analistas da Genial Investimentos, por exemplo, né, eles estimam aí um lucro de 18,6 bilhões para o Bradesco em 2024. Então, eu estou sendo bem conservador nas estimativas de lucro do Bradesco. E aí eu estou considerando
considerando que o Bradesco permaneça mais ou menos com seu payout, né, de 60% para BBDC3 e mais ou menos 66% para BBDC4. E daria um DPA, né, dividendo projetado por ação, de 99 centavos para as ações BBDC3 e R$ 1,09 para as ações BBDC4. Passando aqui um pouquinho mais para o lado, né, considerando as cotações atuais que estão aqui, né, o meu preço teto para garantir no mínimo 6% no Bradesco em 2024 seria esse aqui, R$ 13,12 para as ações BBDC3 e R$ 14,43 para as ações BBDC4. Com isso, eu teria uma margem de 5% para comprar as ações do Bradesco, uma margem apertada, tá? Considerando as cotações atuais que estão aqui do lado. Lembrando, pessoal, que se você investe no Bradesco, você tem que ficar ligado nessas duas datas aqui, ó, junho e dezembro. São as datas que o Bradesco costuma pagar um dividendo mais robusto, né? Porque aquele dividendo pingadinho ali que ele paga todos os meses é o famoso zero nada, né? 1 centavo, ainda tem que descontar 15% de imposto de renda, você não recebe nada praticamente. Mas junho e dezembro costumam anunciar bons dividendos, tá? Então fica ligado aqui nesses 2 meses. Então, pessoal, eu acredito sim numa melhora do Bradesco. E não sou nem eu que estou falando isso, pessoal. A própria Genial Investimentos trouxe aqui teleconferência de resultados. A gestão detalhou alguns dos processos que já foram implementados já dentro desse trimestre, como a redução de camada hierárquica, que beneficia muito o banco na tomada de decisões, na velocidade de tomada de decisões, novas contratações de pessoas de mercado, né? Algumas contratações muito importantes o Bradesco trouxe para o time. Teve uma remodelagem no segmento Prime, né? Aquele segmento de alta renda do banco. Teve lançamento de uma nova plataforma Bradesco Expresso. Então, o banco está se mexendo sim e vem fazendo mudanças importantes já nesse primeiro trimestre de 2024. Porém, a minha tese é que você precisa ter um pouco de paciência, principalmente dentro desse ano de 2024, mas eu acredito que 2025, 2026 vai ser um ano muito melhor para o Bradesco, tá? Então, é só ter um pouco de paciência e o banco já começa a apresentar algum tipo de melhora nesse primeiro trimestre de 2024. Desejo a todos bons investimentos e fui!